Muito bom dia, pessoal. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite quem está no Japão, boa tarde, boa madrugada quem estiver vendo a gravação em outro horário, quem estiver em outro fuso horário. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula ao vivo do programa Japonês Online. Aniele chegando também. Sejam todos aí muito bem-vindos e muito bem-vindas para essa aula ao vivo hoje sobre como estudar com cultura pop. Antes da gente começar a aula, aqueles avisos habituais, né? A aula está sendo gravada, será disponibilizada no nosso portal um pouco mais tarde, no começo da tarde já deve estar lá, com a gravação na íntegra, para quem perdeu um pouco do começo, um pouco do fim, um pouco do meio, tá tudo bem, vai poder ver na íntegra depois. Vocês vão encontrar a gravação da aula no mesmo local do portal em que encontraram a notícia, né? Da aula, em que encontraram o link de acesso da aula, é lá que vai estar daqui a algumas horas. A aula de hoje deve ter de 50 minutos a 60, não mais que isso. E vamos tentar manter nesse horário, deve ser suficiente, de 50 a 60 minutos. Emily Augusto chegando também. Já somos 10. E a intenção é que a gente consiga fazer uma interação bacana para falar sobre o assunto como estudar com anime, mangá, cultura pop, etc. Dorama e o que mais você goste, filmes, o que mais você goste de cultura pop japonesa. Outro aviso importante, está chegando por aqui também, Miriam Tiemi, seja bem-vinda. Mais um aviso importante, só para lembrar, né? A gente tem hoje na aula de hoje aqui, e em todas as aulas ao vivo, alunos em diferentes níveis de conhecimento. Alguns começaram a estudar no mês passado. Nós temos alunos novos chegando essa semana ao curso. Tem aluno do ano passado, tem alguns alunos de 2017 que também estão aqui. E as aulas ao vivo são abertas indiscriminadamente para todos os alunos, independente do nível que eles estão. Alguns podem aproveitar um pouco mais, alguns aproveitam um pouco menos. Mas hoje é uma aula muito específica sobre método, sobre estudo, não tem um conteúdo em si. Então, quem, por exemplo, começou a estudar faz pouco tempo e tem um vocabulário ainda em processo de formação, ainda pequeno, tá tudo bem. Quem já está num nível bem mais elevado, tá tudo bem também. A gente vai falar um pouco, ou bastante, na verdade, sobre a questão do método, sobre como potencializar os estudos aproveitando-se de coisas que a gente gosta. Para quem gosta, claro. E a primeira pergunta, né, quando a gente fala sobre estudar com alguma coisa que a gente assiste ou lê e curte, é quando que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso já no começo, eu tenho que esperar um pouco mais, eu tenho que fazer isso no fim. E essa é uma pergunta bastante comum e bem interessante. A gente recomenda no curso, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela e ir para a parte mais prática. A gente recomenda no curso que você comece a estudar, se você quiser, com conteúdo externo, né, com cultura pop, depois que você já tiver terminado o nosso módulo 1, porque você já tem uma base, né? O módulo 1 ele te fornece praticamente todas as estruturas gramaticais básicas e um bom vocabulário. Fabrício chegando, Claudiene Marinho chegando, bem-vindos. Seja todo mundo bem-vindo. Quando você já terminou o módulo 1, você já tem o suficiente para entender aí 50%, 60% de quase tudo em termos gramaticais. As dúvidas que vão surgir são mais relacionadas ao vocabulário. E você já tem a base para entender estruturas, regras gramaticais mais complexas que vão surgir, né? A gente pode dar um exemplo aqui. Existe a estrutura gramatical do verbo na forma T, mais mo, mais I. Se ela aparecer, você já tem que ter aprendido no módulo 1 o que é o verbo na forma T. Você já tem que conhecer essa forma verbal. Senão, não consegue. Então, coisas mais avançadas têm como requisito coisas um pouco mais básicas. E nesse sentido, o módulo 1 vai te dar tudo isso e você vai ter condições de pesquisar aquilo que falta se você for estudar com anime, mangá, dorama ou alguma outra coisa desse tipo que você tenha interesse ou goste. Daqui a pouco eu vou falar porque vocês devem ter reparado que eu não falei sobre música, né? Muita gente gosta de música japonesa. Elielton, seja bem-vindo. E estuda com música, não estuda, daqui a pouco eu explico por quê.
porque sim ou porque não. Então, com o módulo 1, ou quase, né? Então, de repente está no final do módulo 1 e já sente que aprendeu bastante coisa, não precisa esperar terminar o módulo 1 para começar. Seja bem-vinda a professora Priscila também, que já vai se manifestar. Murilo, chegando agora, seja bem-vindo. Mas, professora Priscila, seja bem-vinda. O seu parecer também é muito importante. Com relação à necessidade, a gente discutia aqui no começo, né? De você estar perto do fim do módulo 1 para ter uma base bastante sólida de conhecimento, para você estudar com conteúdo externo que você goste, porque aí você já tem os recursos mínimos para entender bastante coisa e para pesquisar aquilo que falta, né, professora Priscila? Por favor, seja muito bem-vinda e vamos ver se todo mundo te ouve e te vê adequadamente. Pessoal, deixe no chat, por favor, se vocês estão ouvindo a professora Priscila. Bom dia, Charles, bom dia a todos. Bom dia. Como o Charles disse, né, realmente, terminar o módulo 1 do curso realmente é um pré-requisito para você conseguir estudar fora, né? Isso não quer dizer que você não possa assistir anime, que você não possa ler o mangá, mas sempre com a consciência de que você vai entender ali apenas aquilo que você já estudou, né? Então, reconhecer aquilo que você já viu dentro do curso em outros lugares é uma ferramenta ótima de estudo, né? Uma ótima ferramenta de estudo. Mas tendo em vista, né, deixando muito claro para você mesmo, eu só vou entender aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já aprendi, tá? Então, quanto menos tempo você tiver no curso, menos coisa você vai ter visto, né? Isso não significa que não seja bom você ver, né, anime, mangá, mesmo depois de terminado o módulo 1, é natural que existam, principalmente em relação a vocabulário, né? Que você vá ali se deparar com vocabulário novo, algumas coisas você pode não ter visto no curso, o que é natural também. Mas a parte mais importante do meu ponto de vista é reconhecer e ver estruturas, expressões e vocabulário que você já estudou no curso, porque isso vai ajudar você a fixar e ver em outro contexto, ver em uma outra forma de uso, né? Às vezes na mesma forma, enfim. Reconhecer o que você já estudou. Então, essa parte é uma parte essencial, uma parte bastante importante de você estudar fora também, né? Para você ver principalmente os contextos de usos, né? Que são muito amplos. Por mais que a gente tente abordar todos no curso, sempre foge, né? Um ou outro. Então, é bastante importante você ver todos mesmo. Exato. Tem o fator... Não está mudo, né? Às vezes a professora Priscila fala, eu mudo o microfone, e quando eu volto a falar eu esqueço de desmutar. Existe esse fator, existe um termo técnico para isso que é o noticing, que é quando você percebe fora dos estudos uma coisa que você aprendeu estudando. Então você aprende uma palavra no programa japonês online, aí você vai ler o seu mangá favorito e vê essa palavra lá, e percebe ela. E daí você, isso aqui eu estudei. Esse é um efeito positivo muito importante, porque ele te motiva, né? Você está vendo o resultado na prática, né? Você está vendo o resultado não apenas nas revisões do Anki, mas você está vendo na vida real, mesmo que seja numa obra de ficção, mas enfim, você está vendo ali sendo usado aquilo que você está aprendendo, e isso traz uma sensação muito boa, essa é a primeira coisa, né? Isso te deixa feliz, você sente, puxa, já estou usando o que aprendi antes de ficar 100% fluente. Né? Talvez você tenha um objetivo grande. Eu quero estudar japonês para fazer um intercâmbio. E isso talvez leve uns 2 ou 3 anos. E daí talvez você ache assim, poxa, mas eu então só vou usar o idioma mesmo daqui a 2 ou 3 anos. Com o Noticing você usa antes, você tem a percepção agradável, animadora de que você antes disso já, durante o processo, já está usando o idioma. Mesmo que pouco, mas está usando. Está sentindo que, puxa, isso aqui valeu a pena ter estudado. E além do fator motivação, que é muito mais importante do que parece, tem o fator memorização. Porque essa motivação, puxa, eu lembro disso aqui, isso gera um efeito multiplicador no seu cérebro que faz você dificilmente esquecer alguma coisa que você viu de novo na prática depois de ter estudado na teoria. Então isso reforça a memorização e te ajuda a não esquecer.
Você provavelmente lembra de palavras de alguma música em japonês que você goste, porque você ouviu muito, aquilo ficou na sua cabeça, por ser algo que você gosta e que você identificou. É mais ou menos assim, nesse tipo de contexto. Mas antes de ir para a prática, ou quase, eu quero tratar de um outro assunto que a gente sempre fala no curso quando alguém pergunta sobre estudar ou não com conteúdo de fora, com anime, principalmente com anime e mangá, né? Ou dorama, né? A professora Priscila prefere doramas, eu prefiro animes e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque o raciocínio é o mesmo, vocês vão ver, né? Que o raciocínio é o mesmo. Rui Mesquita, seja muito bem-vindo. O que acontece? A gente tem que ter a noção de separar se a gente vai assistir para se divertir ou se a gente vai assistir para estudar. Por quê? Você pode perfeitamente assistir para se divertir e acabar aprendendo um pouco no processo. Você pode assistir para estudar e se divertir no processo, mas o ideal é separar, é ter em mente para que você está assistindo aquilo. Se você vai assistir para se divertir, não faz sentido ficar pausando toda hora para ver uma frase, outra, deixa eu ver se eu escutei, deixa eu escutar. Assisto para se divertir, você vai assistir, vai se divertir. Quero assistir para estudar. Então é outra situação. Você vai ver com outro olhar. Inclusive, até quando alguém pergunta, eventualmente assim, o que é que você indica para quem quer estudar com anime ou com dorama? Isso é uma opinião pessoal minha, estude com algo que você já assistiu, porque você já conhece os termos específicos, né, os nomes, as particularidades, o nome da cidade, o nome do tudo, e porque você já se divertiu com aquilo, você não vai deixa eu assistir, ficar entretido na história, você já viu, você pode focar só em estudar. Dessa forma, Daisy, seja bem-vinda. Dessa forma, você consegue ter um foco um pouco maior e tendo mais foco, o resultado, ele com certeza é melhor. Professora Priscila, você tem uma formação acadêmica que eu não tenho, né? Eu sou ex-aluno do programa Japonês Online e você tem um currículo diferente de estudo acadêmico e tal. Você, em algum momento, não só enquanto estudava, mas depois que passou a dar aula, assim, chegou a estudar assistindo alguma coisa só para testar ou para se divertir ou um pouco de cada? Como é que foi? Conta para nós, por gentileza. Então, na verdade, desde o início, né? Eu, no primeiro ano de faculdade, embora tenha feito, né, japonês de uma forma um pouco mais formal, presencial, na universidade, eu tive, né, contato ali, os primeiros contatos com os descendentes, com os japoneses. Eu cheguei a morar no primeiro ano de faculdade com uma descendente que falava só japonês em casa com a família, enfim. Aí eu fui apresentada ao mundo da Utada Hikaru, né, que é aquela cantora, uma cantora muito famosa no Japão. E comecei a escutar música desde o primeiro ano da faculdade, ou seja, desde o primeiro ano de estudo de japonês eu comecei a me utilizar de materiais extras, reais, digamos assim. Então eu comecei a escutar música, eu escutava muita música, eu usei muita música para aprender. Na época, né, a gente vai entregar a idade, na época não tinha DVD tal, não estava tão assim, a gente usava fita VHS, minha professora emprestava, então eu assisti muitos animes famosos, que nem Tonari no Totoro, que é um bem famoso, Hotaru no Haka, que também é muito famoso, né? Então eu assistia desenho, eu escutava música, foi passando o tempo, eu comecei a ganhar livros na faculdade, né? Então, mangá, livros, por exemplo, Cinderela, né? Infantil, em japonês, eu lia, né? Então, isso aí foi uma constante na minha vida. Sempre usei, sempre, desde o primeiro ano de faculdade até hoje, tá, gente? Eu nunca abandonei isso, esses materiais reais, digamos assim. Então, eu compro muitos livros, eu tenho livros de literatura em japonês, que eu uso. No Japão, tem uma coisa bem bacana, que é assim, ó, são duas vertentes. Ou tem um livro muito famoso que vira novela,
uma novela famosa acaba virando livro. Seja o que for, eu gosto de assistir a novela primeiro para depois ler o livro dessa mesma novela, né? Então é bem bacana. Mangá, eu leio um tipo de mangá mais antigo. Tem um chamado Sazae-san, que é um desenho que tem no Japão, a Sazae. E eu tenho bastante mangá da Sazae. Então eu já li muito também. Já usei muitas novelas para aprender japonês, muitas. Uso até hoje filmes. Animes em geral também, já assisti muitos, né? Bastante mesmo. Então, é algo que complementa, né? E é onde a gente, como o Charles disse, é onde você vai sedimentar, né? O que você vê ali, né? Você estudou na teoria, depois você vê na prática, seja em anime, mangá, filme, livro, novela, seja o que for, né? Dorama. Aquilo vai ficar sedimentado em você, porque você não esquece, né? Porque te causa uma emoção. A emoção faz com que a gente internalize de forma mais fixa, né? Então é bem interessante, eu usei desde o início, uso até hoje, provavelmente não vou deixar de usar. Por ser prático, né? Por ser a prática e por ser um prazer, como o Charles disse, né? Para mim é um prazer, é uma diversão que às vezes se transforma em estudo quando eu pego para reler, quando eu pego para ver cada palavra, quando eu adiciono algumas palavras novas no Anki que eu não sabia, e assim por diante. Então, estudar um material didático é importante sim, porque ele te direciona, mas o material prático também é muito bom, né? O Gabriel comentou aqui que o Sazae-san é antigo sim. Já era antigo quando eu conheci, mas assim, hoje em dia eu não vou saber dizer, mas quando eu morei no Japão, ainda passava o desenho na TV, né? Acredito que são um clássico, né? Tudo clássico, continua. Eu li muito também os livros chamados Mukashi Banashi, não sei se alguém conhece, que são as narrativas populares japonesas, que passa até hoje. Eu tenho livro com essas histórias que são tipo folclore japonês, né? Eu também tenho, acompanhei bastante, fiz até mestrado nisso depois, eu gostei tanto que trabalhei isso no mestrado. Mas é bem legal, né? E eu acho bastante importante. É o que estimula, né, Charles? É o que vai estimular a gente, porque a gente aprende o japonês principalmente para ter contato com aquilo que gosta, né? Com dentro certeza. da cultura japonesa. Então, inclusive, quando alguém pergunta qual anime eu escolho, qual série eu escolho, a primeira coisa que eu recomendo é assim, algo que você já assistiu, pelos motivos que eu já expliquei. E o segundo requisito é algo que você gostou, né? Talvez você já assistiu, achei uma droga, não faz sentido você se irritar com uma coisa que você não gosta. Então, essa coisa de você gostar é muito importante, porque a intenção de estudar com uma coisa que você gosta é que você realmente goste, né? Se fosse para estudar com algo que você não gosta, não adiantaria. Outro detalhe também é que, particularmente anime, mangá não, né? Série, dorama, coisa falada e não coisa lida, você vai pegando as nuances da fala, o ritmo de fala, alguns maneirismos do idioma, né? Algumas particularidades, né? Algumas coisas que você vai se habituando e vai internalizando de maneira muito natural, simplesmente porque você viu bastante na prática e você já até consegue imaginar quando é que eu uso aquilo, porque eu já vi várias vezes ser usado, né? Os japoneses, quando ficam assustados, e às vezes nos animes isso é exagerado de forma proposital, quando se assusta, quando o quê? Né? Ele solta aquele né? Que é um jeito muito característico de manifestar uma surpresa, uma situação inesperada, que até para você explicar assim numa dúvida no e-mail, por exemplo, é um pouco mais complicado, mas se você vê sendo usado toda hora num anime, fica mais fácil entender. A pessoa ficou surpresa e deu um berro. E é mais ou menos por assim, claro, que uma obra ficcional exagera-se um pouquinho, porque tem toda uma liberdade poética. eu gostaria até de complementar, Charles, Por que favor. quando eu estudei no Japão, eu tinha algumas matérias e uma que eu escolhi foi a aula de Kaiwa, que é a aula de conversação. Então, a gente pensa, né, que uma aula de conversação você vai chegar e conversar, nem sempre, tá? A minha aula de conversação era assistir uma novela, olha aí, a minha professora
passava a novela justamente com esse objetivo que nem o Charles disse. Ela sempre dizia, você assistindo uma novela, você tem que prestar atenção na entonação, no gestual, né? No corporal, tudo, né? Agregado. Aí você vai realmente... Ela até falava de fazer uma imitação mesmo, né? Daquilo que você está vendo. Apesar que, assim, com o tempo de tanto você ver, naturalmente, como o Charles disse, você vai chegando naquele ponto, né? Ficando muito parecido a fala, a entonação, os movimentos, os gestos, né? Porque até os gestos são diferentes. E isso que vai trazer para você mesmo é o vídeo, a imagem, né? Que vai trazer a questão do gesto, por exemplo, que a gente vai aprendendo bastante. E uma dica também que eu queria dar é o seguinte: quanto mais variado for o material que você estudar, por exemplo, estudar não, né? Que você tiver contato, por exemplo, você tem contato com música, com anime, com mangá, mas você tem contato também com filme, com novela, com série. E dentro das novelas, existem as novelas teen no Japão, né? Aquelas novelas mais adolescentes, tem bastante, eu assisti bastante também. Existem umas novelas mais adultas. Então, tudo isso é muito importante, porque quanto maior a variedade de contextos e cenários que você tiver, maior vai ser o seu escopo, o seu arquivo pessoal, digamos assim, né? De expressões, porque às vezes uma novela, por exemplo, muito teen, muito jovem, não vai ter todas as palavras e expressões que se usa também na adulta, né? Numa novela mais adulta e assim por diante. E hoje em dia no YouTube tem bastante, viu, de graça, são mais antigas, mas não antigas assim, de 10 anos atrás, mas não mudou tanto a linguagem, né, de lá para cá. Então tem bastante novela que vocês podem ter bastante acesso de forma facilitada ali, e anime também, mangá também. Enfim, mangá é um pouco mais difícil, né? Não sei, mas o vídeo, né, em geral, a música também ajuda bastante a criar sensibilidade na língua. Isso é bastante importante, criar sensibilidade dentro da língua que você está estudando. Exato. E mesmo dentro desse escopo de obras, né, de entretenimento, existem gêneros, né? Existe a novela que é um pouco mais voltada para o público adolescente, que tem um direcionamento específico e um vocabulário mais específico. Um anime sobre ficção científica vai ter um vocabulário um pouco mais complexo, talvez, vai tratar de temas mais direcionados para aquela coisa. Uma novela que fale de cotidiano, de dia a dia, vai ter um vocabulário mais de cotidiano. À medida que você vai amadurecendo nos estudos, você vai percebendo, puxa, coisas do cotidiano eu entendo bem, mas, né, talvez eu precisasse aprender coisas, um vocabulário um pouco melhor sobre alguma coisa. Por exemplo, ano que vem tem Olimpíadas, eu gosto de insistir nisso, no Japão. Se você por qualquer motivo quiser ir para lá por causa das Olimpíadas, vale a pena você ter um vocabulário direcionado a esportes. Você pode assistir anime sobre esportes, pode entrar em sites sobre esportes, né? Se o seu objetivo é ser médico e gostaria de exercer no Japão, né? Tem um anime que saiu agora, acho que no ano passado, o Hataraku Saibou, né? Das células que trabalham. É bem maluco e ao mesmo tempo interessante, bem elogiado, que fala coisas de medicina em japonês. Então, eventualmente, se você tem um nicho específico de vocabulário que você procura, quero ser engenheiro e exercer no Japão, alguma série, algum anime, uma obra voltada para engenharia pode te ajudar, porque você vai ter um direcionamento específico para aquilo. São coisas que, à medida que você avança, você já consegue. Mas para você ir para o vocabulário mais específico, o vocabulário mais geral, já tem que estar mais ou menos internalizado. E é por isso que a gente fala de você já ter concluído ou estar concluindo o módulo 1 para conseguir ter a base necessária para não se confundir ou ter dificuldade um pouco mais para frente. Mas aí você pergunta assim, legal, entendi a parte teórica, mas como é que eu estudo na prática? E eu vou mostrar, algumas pessoas já viram, porque eu fiz algo parecido num vídeo nosso do canal do YouTube, mas eu vou mostrar de novo porque relembrar é viver. Duas maneiras assim muito simples de você, na prática, estudar. Como que eu faço para estudar?
né? Qual que é o primeiro passo? Escolhi a obra que eu quero assistir. E agora? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui, vocês confirmam para mim se Hataraku Saibou é um ótimo anime. Eu confesso que eu não assisti com a calma que devia, eu vi uns pedaços só. Talvez eu assista na sequência. Deixa só eu achar aqui onde compartilha a minha tela aqui, porque eu até quase esqueci. O Eberson tá falando aqui que gosta muito de assistir Terraço House. Eu também, Eberson, é um dos meus prediletos hoje em dia. E para quem quiser, no Netflix tem várias temporadas, né? Tem a atual, que ainda não terminou, mas tem outras. Eu já assisti todas elas que estão disponibilizadas lá no Netflix, é bem bacana. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui. Vocês confirmam para mim, por gentileza, no nosso querido... Aqui a gente tem a tela de entrada do Zoom, mas tudo bem vocês verem. Só confirma para mim no chat, por gentileza, pessoal, se apareceu a minha tela compartilhada de maneira visível e acessível. 12 de março sai a 6ª temporada. Compartilhada. Dá para ver? Tudo bem? Confirma, apareceu? Perfeito. Então tem duas formas, basicamente, duas formas assim bem simples, diretas e objetivas de você estudar usando o japonês de maneira prática, mesmo assim. Vamos colocar conteúdo no Anki, vamos estudar. Inclusive, eu já falei sobre isso numa aula passada, mas vamos de novo com mais detalhes. Uma delas é assim, ó, você entra na Netflix aqui, né? Eu estou usando a senha de um amigo meu, não me julguem, e você vai procurar aqui o conteúdo que você quer, um conteúdo feito, vamos usar como exemplo o próprio Terrace House, certo? Que é uma produção japonesa, é uma produção da Netflix, então por isso ela tem, deixa só eu achar a primeira temporada, é aqui, primeira temporada. Por ser uma produção da Netflix, tem legenda em japonês, o que seria teoricamente caption, né? Closed caption. A pessoa fala em japonês e a Netflix toma o cuidado de disponibilizar a possibilidade de você ver em japonês o que está sendo escrito, a transcrição. Então, se você escuta uma frase e pensa, pô, queria adicionar isso aqui, mas eu não entendi. Você tem escrito, aí você copia. Vamos ver na prática aqui, é bem rápido. Você entra aqui, faz muito tempo que eu não uso a Netflix como deveria, então eu não estou acostumado com a interface. Não riam da minha cara, por favor. Aqui, você vai aqui abrir um episódio qualquer. Tá um pouco difícil aqui, mas eu vou conseguir. Vamos de novo aqui. Próximo episódio. Vai pro próximo já. Desde que comece. Um episódio aqui, tudo bem? Você vai abrir. Até aí acho que todo mundo sabe. Abriu. Eu vou mutar aqui, porque senão eu não consigo uma série original Netflix. E você vai aqui nesse canto aqui. Não, você não vai nesse canto aqui. Você vai mais para cá. E vai selecionar aqui as legendas. A barra do... E você vai... tá difícil aqui com a... Aqui você vai colocar japonês aqui, certo? Eu não estou conseguindo porque o Zoom aqui deixa a barra com as janelas de vocês aqui, mas eu vou tirar e agora eu vou conseguir. Tenho certeza que vocês não vão se bater tanto quanto eu. Põe para cá e aí você vai colocar aqui japonês, ó, CC, Closed Caption. É a transcrição daquilo que é dito. Ok? Aí você dá um play e vai aparecer aqui embaixo. Tudo que é dito aparece com a Closed Caption. Eu vou tentar tirar a janela do Zoom daqui. Ó, aqui tem aqui a transcrição. O que está sendo dito aparece aqui. Essa é a primeira forma. A forma mais... Vamos tirar aqui porque as cenas fortes aqui não pode ver. Essa é a primeira forma. Se é uma série original da Netflix, ela disponibiliza caption. Tem a transcrição em japonês do que é dito. E aí fica fácil. Você vai ali, vê o que está sendo escrito, o que está sendo dito, o que aparece, e uma coisa que você não sabe e que acha que pode te acrescentar, você copia, pesquisa, descobre o que é. Se tiver dúvida, nos manda para o suporte de forma contextualizada, explicando mais ou menos o antes e o depois da frase, porque se mandar só a frase fica difícil para mim. E se entender, põe no Anki. E faz isso, repete o processo com mais frases. Essa Terrace House é só, obviamente, um exemplo. Pode ser qualquer outra de sua preferência,
Se tiver closed caption, isso é possível. Os animes no Crunchyroll também tem caption. Para ser bem sincero, não tenho certeza. Quando eu usava o Crunchyroll, eu parei faz um tempinho, não tinha. Não sei se agora tem, mas se tiver, perfeito. Faz tempo que não uso, eu também não. Quando eu usava, não tinha. A segunda opção é bem... vou colocar aqui essa quadradinho do zoom aqui para cá. Acho que agora vai. Queria dar uma dica, Charles, Por sobre favor. quando você estiver estudando com uma série, seja Terraço House, seja um anime, aí você vê ali um kanji que você fala, nossa, como que será que é a leitura desse kanji? Um recurso que eu tenho usado e que eu acho bem bacana e que facilita bastante, você instala o Google Tradutor no seu celular e tira foto, tá? Então, o Google agora ele tem essa opção, agora não, faz um bom tempinho já, você tira foto da palavra e aí ele vai te dar a leitura e a tradução. A tradução, às vezes, não é tão exata, dependendo do contexto. Mas, assim, o mais importante é a leitura, né? Porque a leitura você consegue procurar em outros sites, tal. Então, a leitura do kanji, você fala, como que eu vou fazer para saber o kanji? Então, essa é uma forma rápida e mais fácil de você saber a leitura de um kanji. Se você não souber ali, né? Tira a foto no Google Tradutor e ele vai dar a leitura para você. Dá uma pausada na tela, né? E quanto ao Terraço House, eu já passei isso no estudando com séries, mas o Terraço House especificamente eu posso até passar, vou até procurar o link aqui, deixar aqui para vocês, novamente, eu deixei da outra vez, que é o Terraço House que está passando agora, tá? Ele tem uma transcrição inteira já feita, então pode ter alguns programas que alguns sites façam essa transcrição. Então, ali tem a transcrição inteira, já fica bem mais fácil, até para você colocar no Anki e tudo, só um copia e cola, mesmo para procurar o significado. E esse mesmo site que tem do Terraço House, se eu não me engano, chama Yomo TV, né? Então, TV lida, né? A TV que se lê. Que tem muitos programas que tem a transcrição. Vou deixar aqui para vocês, que também é uma ferramenta interessante de estudo, que facilita bastante. Ah, tá. Tava mudo aqui. Tava mudo, eu tinha esquecido aqui. Mas, então, aqui o site kitsuneko.net, eu acho que é um trocadilho, porque kitsune é raposa e neko é gato, eles devem ter querido juntar. O neko com 2 Ks, não é difícil achar, kitsuneko.net, deixa eu fechar o chat aqui. Aqui o que são? São captions de uma série, um número absurdamente alto de séries, animes e etc. Você vai em Japanese Subtitles, né, legendas em japonês, e vai aqui abrir aqui um número absurdamente grande de obras que você escolhe, se tiver aquela que você quer, e você vai ter a caption daqueles episódios. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, Hotaru no Haka, né? Você chorou assistindo Hotaru no Haka, Priscila? Conte pra gente, só para saber, curiosidade. Hotaru no Haka, você abre aqui, clica. Deveria ir, mas por que não tá indo aqui? Agora vai. Sim, chorei muito, Charles. Todas as vezes. Aí o que acontece? Tá aqui SRT. O que acontece? O arquivo que esse site disponibiliza é um arquivo de legenda. Não porque ele extrai a legenda do programa, mas porque é um arquivo no formato SRT, ou às vezes num outro formato, para ser aberto com um programa chamado AEG-Sub, que é um programa de edição e inserção de legenda. Então, quem legenda, fansub, que legenda e tal, usa o AEG-Sub. Mas quando você baixar um arquivo desse, você só clica aqui em cima que ele vai baixar. Clica mais vezes aqui que deveria baixar, inclusive, mas tudo bem. Aqui. Ah, não, aqui.
Beleza, salvar arquivo. Então vai baixar. Você baixou aqui o arquivo, é bem fácil. E você tem a transcrição completa de tudo que foi dito no filme, né? Nesse filme. E aí você não precisa pesquisar um kanji que você vê e não conhece, porque ele está escrito. É muito mais fácil a pesquisa nesse sentido. E aqui o Everson também se segurou para não chorar. Acho que todos nós, né? Só que nem todos conseguiram. E deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o meu downloads aqui para... Eu vou descompartilhar aqui e daí eu já compartilho de novo. Então, resumindo, você vai ter ali, se você for ver que tinha um número, sei lá, 500, 600 animes, ali tem séries, tem doramas, tem outros filmes antigos, você tem um número altíssimo de opções com um número absurdo de frases. Isso te proporciona a chance de você aprender essas frases, de você estudar essas frases. Claro que tem muitas coisas que você provavelmente já sabe, e aí você, claro, não vai usar aquilo da maneira como usaria outras coisas, porque não faz sentido, né, você focar no que você já sabe. No entanto, o número de coisas que você não sabe que você vai encontrar é considerável. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema. Deixa eu compartilhar de novo aqui para mostrar como é o processo aqui só para vocês verem como é que fica a interface. Ó, aqui. Eu baixei o arquivo aqui. É um arquivo .srt. Eu não tenho a EgSub instalado aqui, e que seria o ideal, mas você pode ir no abrir com, e aqui vai, enfim, né? Sempre eu tenho que procurar aplicativos aqui. A bloco de notas, né? Notepad, né? Não sei como é que é, WordPad. Eu não sei qual é o nome dos Windows em inglês. E vai abrir aqui no bloco de notas. Aqui é a temporização, né? É o número em que apareceu cada coisa e aqui o que foi falado. Então, do 4:26 ao 4:30 aparece na legenda isso aqui. E assim vai. E aqui você tem, se você apagar aqui a numeração, que não vai te servir para nada, você tem um arquivo com centenas de sentenças para você estudar. Se você for ver aqui, claro que nem todas são frases úteis, mas aqui nessa animação você vê que tem 800 e poucas. Que aqui você vê que no final é música só, né? Que é o karaokê da música do final, da música do começo. Mas pelo menos num filme deve ter umas 400 frases de diálogo. E a gente está falando de um filme. Agora, se você pegar uma série maior, um anime tipo One Piece, né? Que tá chegando, passou do episódio 900, não passou? É muita coisa. Se você aproveitar daqui de 400 frases que tem aqui, aproveitar 10%, são 40 frases novas. Né? Então, é um conteúdo muito vasto, muito numeroso. Eu vou parar de compartilhar. É um conteúdo quase interminável. Né? Você só tem que escolher aquilo que você quer e ir direcionando seus estudos e aproveitando. E aí fica a dica de você usar dessa forma para você conseguir extrair nessa montoeira de sentenças ali aquelas que te acrescentam alguma coisa. Priscila, quando você estudou, imagino que ainda faça, mas quando estudou no começo com animes e doramas e chorou com Hotaru no Haka, que significa túmulo dos vagalumes, né? Só para, né? Hotaru é vagalume, Haka é túmulo. Né? Para não dizer que hoje não aprendemos nenhuma frase nova, mas na época não tinha todos esses recursos, não que eu esteja chamando você de velho, algo do tipo, mas não tinha todos esses recursos. Como é que você fazia? O que pode ser acrescentado a essa metodologia que eu mostrei agora? Olha, eu vou dizer bem sinceramente, a metodologia agora, né, existem esses sites que já disponibilizam todo o subtítulo, né, existem
que nem esse que o Charles passou agora, existe esse que eu passei, existe o close caption, né? É a melhor opção, tá? Antigamente era um inferno, era horrível. Eu ficava horas, horas e horas para fazer 3 palavras, né? Procurava dicionário de papel, não tinha nem dinheiro na época para dicionário eletrônico. Então, era muito complicado, era bastante complicado, era muito dependente de professor, né? Muito, tinha que perguntar para o professor sempre, 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 porque não tinha essa facilidade, internet também, ter computador em casa era meio complicado e tal. Isso há muito tempo atrás, tá, gente? Embora não pareça, faz quanto tempo? Eu comecei a faculdade em 2002, então faz bastante tempo já, faz o quê? Uns 17 anos atrás, né? 17 anos atrás era tudo muito diferente. Então, não sei, eu acho assim que os recursos atuais são bem melhores, na minha opinião, do que antigamente para estudar. A única coisa que eu fazia e que não sei se o pessoal faz hoje em dia com música, por exemplo, ou anime e mangá, que a minha professora ensinou no Japão, e que é legal, é você tentar, às vezes, depois que você assistiu e você estudou os subtítulos, tudo, tente só escutar. Minha professora sempre falava isso. Depois que você viu, que você estudou a série, vira de costa, tampa a TV, faz alguma coisa e escuta para ver se você está entendendo de fato cada palavra que está sendo dita ou se você está sendo levado a entender por causa do contexto que a imagem te proporciona. Então, essa seria a dica que eu daria, né, para entender aquilo que está sendo falado. Isso eu faço até hoje, né? Mas eu coloco o fone, né? Fone sem fio, saio pela casa e vou escutando a série, escutando o filme, para ver se eu estou entendendo mesmo, ou se a imagem ali que está me possibilitando entender. Isso é bem bacana, é um recurso bem interessante, seja para anime, para dorama, né? Qualquer música também funciona. E isso nos leva a uma formulazinha assim de como fazer o estudo. Assim, uma vez que você escolheu o que você quer, você conseguiu o closed caption e você está com a janela do episódio aberta. O que eu faço primeiro? E assim, a primeira coisa é, a gente pega um arquivo, por exemplo, de closed caption com 300 frases, existe uma tendência de abrir o arquivo, pega a frase, essa aqui eu não entendo, pesquisa, pega outra, não pesquisa. Assista primeiro o episódio. Pegue o contexto da coisa toda, como é que aquilo foi ambientado, né? Aquela frase, como ela se relaciona ao que veio antes, ao que veio depois. Não é só pegar as sentenças de forma aleatória e aprender e jogar no Anki. Se certifica que você entendeu o contexto da coisa toda, porque o contexto ele é essencial, vocês já devem estar percebendo isso cada vez mais. E à medida que vocês vão pegando o contexto, vocês conseguem adicionar no Anki com mais segurança. A gente não devia falar aqui, mas a gente vai falar. Dependendo do lugar que você assiste, às vezes as legendas, se você assistiu alguma coisa traduzido com legenda em português, às vezes as legendas têm erros. Acontece, as pessoas não são perfeitas. Então, foque no seu estudo. Você vai conseguir até perceber, poxa, mas o cara traduziu assim, deveria ser isso aqui, eu acho que ele entendeu errado. Você vai identificar, ó, isso aqui significa isso aqui, ele traduziu como isso aqui, então ele adaptou porque ele achou, esse tipo de coisa vai acontecendo. Mas primeiro assista com calma e depois vai adicionando. Terminou? O que a gente sugere é que você faça o que a Priscila disse. Minimiza a janela do episódio e fique escutando repetidamente. Talvez você possa, por exemplo, se o episódio é um arquivo de vídeo que você baixou, talvez você possa converter para áudio, tem programas que fazem isso fácil na internet, e transforma aquilo num áudio, assim, para você escutar como se fosse um texto do curso, que você escuta os áudios. Você também pode fazer isso, põe no celular e fica ouvindo. É uma opção também. Claro que um episódio de 22 minutos, né, se você baixar aí um anime de 26 episódios e ficar escutando 26 áudios de 22 minutos, vai levar o dia inteiro. Mas você pode fazer isso, né? Até você terminar de estudar todo o episódio 1,
ficar ouvindo o episódio 1 durante aqueles dias é uma opção também. Você complementa uma coisa uma coisa com a outra. Fansub geralmente adapta mesmo as traduções, o Gabriel está dizendo. No caso de Fansub, tem o problema de adaptar, traduzir a tradução quase sempre do inglês, né? E aí você faz a tradução da tradução, que funciona muitas vezes, mas sempre tem o risco de alguma nuance ficar para trás. Eu queria até dar uma dica, Charles. Como o Charles disse, quando você for estudar, vamos supor, você pega um episódio de uma série, de um anime, enfim, você pega o primeiro episódio. Aí você começa a assistir, você nunca viu, você está vendo pela primeira vez. E você já vai pausando, já vai querendo pegar as palavras, né, e não entende, e vai no dicionário e pergunta, às vezes pra gente, a gente responde mesmo assim, não tem sentido, então calma, tá? É o que o Charles disse, se você tá vendo uma coisa pela primeira vez, você nunca viu, assista o episódio inteiro. É até interessante assistir com legenda em português a primeira vez, para você se ambientar, tá? Dependendo, né, existem que nem esses de fansub, né, dependendo, eu mesma, ainda hoje, lá na Liberdade, você acaba encontrando bastante DVD gravado lá de novela, filme e tal. E alguns, não sei quem traduz, mas alguns, eu já vi alguns com erro mesmo. Não assim toda, uma palavra ou outra, mas estava errado, não estava nem adaptado. E então isso acontece, mas assim, de uma forma geral, mas assim, é uma palavrinha ou outra, tá, gente, que isso vai acontecer. A grande maioria vai estar certo da legenda e tal. Então, primeiro assiste em português, entenda o contexto inteiro, aí depois, uma segunda vez, você vai, aí sim, numa segunda olhada daquele episódio, daquele capítulo, enfim, aí você vai para o japonês e começa a pesquisar, tá? Porque às vezes no primeiro momento a gente não entende, muita coisa escapa, e no segundo momento, né, já vai facilitar. Então, assistir em português no primeiro momento é bem interessante, ainda mais para quem está começando, tá, gente, o japonês. Para quem está com muito tempo, tá, é diferente, né? Eu estudo há anos, já morei lá, conversava em japonês 24 horas por dia. Então, é outra coisa, mas assim, para quem está começando, começar com o português é bem bacana, né? Assistir primeiro, para se ambientalizar, para entender o contexto geral, aí depois você volta, aí você estuda, de fato. Então, isso vai ajudar bastante também, você não entrar em desespero, querer arrancar o cabelo, falar, nossa, mas não estou entendendo isso. É porque você ainda nem entendeu qual que é o contexto daquele episódio, né? O Miguel está perguntando sobre músicas, e curiosamente era sobre músicas que eu queria falar. Agora a gente já está quase encerrando, né? Chegando a 49 minutos de aula. É assim, o que acontece? A música, ela tem uma liberdade poética um pouco maior. Então, talvez uma frase que é dita numa letra de música, ela não estaria correta gramaticalmente se dita num diálogo. Isso faz com que você precise ter um cuidado maior. Se você escuta uma frase numa música, gosta, vou pôr no Anki. Será que estaria correta se eu dissesse numa conversa normal? Pode ser que sim, pode ser que não. Então você vai ter que ter uma sensibilidade e, sobretudo, conhecimento mesmo, para saber se essa frase tem alguma omissão, se ela quebra alguma regra, simplesmente porque é música e tem liberdade poética, ou se não não seria adequado. Um exemplo clássico é assim, a gente tem o hábito de dizer que boku, eu, é usado só por homens, mulheres não dizem boku. Mas na música, às vezes, uma cantora canta boku, porque é música, né? Tem a questão da métrica, a quantidade de sílabas que cabe na melodia. Boku, 2 sílabas. Atashi, 3. Então, falar boku é mais prático para música. Mas aí você estuda com a música e acha que uma mulher pode dizer boku e não é comum. Né? Pode, se quiser, eu sou um país livre, mas normalmente não. Então, é necessário um cuidado se você quiser efetivamente assim estudar no sentido de vou pegar frases da letra e pôr no Anki. O cuidado tem que ser um pouco maior. Mas é excelente para você desenvolver a sua compreensão auditiva. É espetacular. Primeiro porque
é música, né? Você vai escutar, vai se desafiar a ouvir e entender a letra. Segundo, porque é uma coisa que você gosta, e a música a gente tem uma tendência a memorizar mais fácil do que um texto que a gente escuta, porque a música você escuta, repete mais do que o texto, né? A música tem uma ligação emocional, você gosta da música. O texto, não que você não gosta, mas não tem um carinho pelo texto. Pela música, provavelmente sim. Então, ajuda a entender, ajuda a aumentar o vocabulário, você acaba aprendendo, claro, frases, palavras novas, mas tem que ter um cuidado muito grande em adicionar conteúdo no Anki, porque talvez tenha uma liberdade poética ali que não caiba fora da música. É por aí, Priscila? Imagina se ela diz, não, é totalmente diferente. Mas é por aí, né? É sim. Não, é por aí sim. A música, sim, depende da música, tá? Então tem música que é mais poética, tem música que é menos. Vamos supor, alguém está aprendendo português, né? Vamos pensar de forma oposta. Pensa a pessoa pegando a música do Djavan, por exemplo, ou do... até aconteceu comigo, tá? Eu tinha um amigo japonês que queria estudar música, português, estudando música do Djavan. Djavan usa muita metáfora, né? Muita. Para quem conhece as músicas do Djavan, essas músicas mais MPB brasileira, né? A MPB que é uma coisa mais cult, digamos assim, é um pouco mais difícil. Então vai depender da música que você vai estar vendo vai estar escutando em japonês, né? Mas assim, o mais importante é você não se apegar a tantas metáforas da música, por exemplo. Você pode entendê-las, né? Claro, às vezes pode acontecer de entender tão bem, porque às vezes precisa de um pouco de conhecimento cultural também, tá? Em relação àquilo, vai depender. Mas, por exemplo, tem uma música que foi muito famosa, né? Daquela novela Ichiritoro no Namida, né? Konayuki. Eu escutava demais, comprei o CD original na época, tal, tava morando no Japão. Você chorou assistindo esse dorama, Priscila? Ah, eu chorei. Ó. Eu choro. Sempre. E aí, tem bastante palavra lá, que acabou que eu gravei alguns verbos, tal. Eu acabei gravando, né, assim, na memória de ter visto ali, né, que nem tem muitas palavras que eles usam em japonês que tem cascar, né, cascar que é algo muito tênue, fino, pode ser para neblina, pode ser para um sentimento, pode ser para tanta coisa. Então, eu vi muitas palavras, escutei, né, muitas palavras na música que eu li e busquei também, kodoko, né, que é solidão, está sozinho, solitário. Então, tem muitas palavras que eu aprendi com música, muitas mesmo, muitas. Verbos, né, que ficaram mais fixos, aratamata, né, que é refazer alguma coisa, ficou fixo na minha cabeça por causa da música do Konayuki, e assim por diante. Então, a música também ajuda muito, sim, mas como o Charles disse, tendo sempre esse bom senso de diferenciar, né, o que é uma palavra, o que é um verbo no geral, e o que é uma expressão, o que é uma licença poética, o que é uma metáfora da música, né. Alguns vão ter, algumas músicas vão ser mais literais, outras nem tanto. Aí vai depender bastante, né? Mas, assim, ajuda muito, sim, escutar, prestando atenção em cada palavra, em cada verbo, porque ela vai te ajudar demais a memorizar muita coisa. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando a 55 minutos de aula e um bom tempo, né? O pessoal que está no Japão, imagino que precise descansar. O pessoal que está no Brasil tem os seus compromissos também. E o pessoal que está vendo a gravação também deve ter também. Então, a gente agradece a todos. A gravação ficará disponível no portão no portal um pouquinho mais tarde. E dúvidas vocês nos encontram via suporte. Na quinta-feira a gente tem uma aula ao vivo de tarde, que é só um plantão de dúvidas. Que é isso aqui, eu vou estar aqui, a professora Priscila não sei se poderá estar, né? Surpresa, vocês vão descobrir só na hora se ela poderá ou não. E essencialmente vocês deixam dúvidas no chat, eu vou esclarecendo, a gente vai batendo um papo, só isso. Porque tem algumas dúvidas que às vezes falando um pouco mais soa um pouco melhor do que escrito. E pode ser sobre método, conteúdo, qualquer coisa. Mas por hoje eu diria que é isso. Bons estudos a todos, né, professora Priscila? E é isso aí. É isso aí, gente. A gente se encontra, então, no próximo encontro ao vivo. Divirtam-se com as coisas que vocês gostam, assistam tudo.
E qualquer dúvida, contem sempre com a gente. Bons estudos aí, pessoal.